Ele conseguiu perpassar questões de conjuntura, tanto externa como interna com relação às incubadoras, e foi muito provocativo para o debate. Inclusive, a coragem que ele teve de fazer já os eixos fundantes de uma carta de princípios para o projeto político foi louvável. Isso é muito bom para um debate. Então, ele não ficou só nos princípios e já trouxe proposições muito concretas que provocam a rede. Isso me coloca numa situação também bem mais confortável. Tem um bocado de coisa que eu não preciso falar mais. O que eu estava me propondo a colocar eram 4 eixos. Né? Um primeiro, porque me parece que há pessoas que estão aqui que ainda estão se aproximando, né? São formadores, então era legal ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de alguns elementos relacionados à conjuntura da economia solidária. Tanto como ela está organizada hoje, como é que a gente está no Brasil, como alguns pitacos do que acontece fora da região sudeste também, que eu acho que é bom a gente ter essa dimensão, como também entender a conjuntura da economia solidária hoje e ela casada com o processo nacional, da política nacional, para além da economia solidária. Então, eu estava querendo esses 2 blocos, economia solidária no Brasil e um pouco da conjuntura, que eu estou chamando aqui de conjuntura pós-quarta plenária, porque a quarta plenária nacional de economia solidária, em março de 2008, teve um aspecto paradigmático e dolorido. O terceiro eixo, eu estava querendo, assim como o SIG também conseguiu ser muito autocrítico com relação às redes, a rede de TCPs, eu vou querer destacar um pouco a importância da rede, né, do que a gente tem visto. Eu acho que é importante também a gente entender o que tem significado a rede e o que ela pode significar. Então, esse é um terceiro eixo que eu acho muito caro para vocês conseguirem perceber a ponte de como nós vemos a participação, a importância da participação da rede no movimento de economia solidária. Por fim, assim como o SIG fez um exercício de ponte entre esses princípios que ele estava colocando e formas, estratégias de ação que poderiam ser feitas pelas incubadoras, eu vou fazer uma ponte com relação às nossas principais bandeiras e onde eu acho que as incubadoras poderiam ter um papel importante de contribuição. Então, um pouco por aí que vai a minha prosa e a gente vai deixar o debate. Né? Eu queria que a Lucimara fosse bem dura comigo, tá? Senão a gente se perde na brincadeira. Então, primeiro, com relação à economia solidária no Brasil, acho que não cabe eu estar fazendo um resgate histórico de como se construiu a economia solidária. Acho que muita gente já tem estudado isso, vocês já têm olhado isso, debatido isso nos seus textos, e eu acho que o SIG também trouxe um elemento básico de conjuntura, acho que não é necessário colocar. Eu queria dizer um pouco o que está rolando de economia solidária no Brasil em termos de organização. Né? A gente tem o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, ele tem uma diversidade muito grande de atores, e esses atores, nessa diversidade, trazem um processo de tensão constante. E essa tensão constante traz elementos positivos e negativos. Né? O elemento positivo é que isso dá uma capacidade da gente ter que pensar criativamente o próprio movimento, que é muito rica, essa convergência de forças que estão lá. Mas o negativo é que isso é também muito desgastante, porque a gente tem processos de disputa muito fortes. Né? O Fórum Brasileiro está organizado. Principalmente, os seus núcleos fundantes são os fóruns locais de economia solidária, tanto municipais, como microrregionais, como estaduais de economia solidária. E esses fóruns microrregionais, municipais e estaduais são muito diferenciados. Como vocês viram, a gente tem 3 atores, né? Os empreendimentos de economia solidária, os gestores organizados em rede e as entidades de fomento, e tem históricos de fóruns que têm um protagonismo de construção, às vezes muito vindo do poder público, como é o caso de fóruns estaduais no norte, principalmente, que foram muitos deles construídos por DRTs, por diretorias regionais do trabalho, e isso traz pontos dificultosos, né, hoje em dia, trazem uma marca, né, a gente chama de mal de origem. Outros que têm um protagonismo muito forte de algumas entidades de assessoria específicas, e aí com seus perfis que se diferenciam dentre as entidades de assessoria, como entidade de assessoria de caráter mais político-partidário, ou de caráter mais terceiro setor, ou de caráter mais igrejístico, ou de caráter mais sindical, e isso dá uma marca também a determinados fóruns, e outros fóruns que têm como marca da sua construção os próprios empreendimentos organizados. Né? E isso dá uma característica própria também, que é uma coisa, uma forma de se trabalhar,
muitas vezes muito dinâmica e muitas vezes também muito ativista e com pouca profundidade de distanciamento crítico. Então, é uma diversidade muito grande de fóruns que a gente tem no Brasil, com uma riqueza muito grande e autonomia muito grande da forma como eles se organizam. Então, esse é um elemento importante. E aí eu estava querendo destacar alguns exemplos para a gente poder sentir um pouco o gostinho, né, do que a gente tem pelo Brasil. Então, um exemplo que me é muito caro é Minas Gerais, que é da região sudeste, né, que tem um histórico muito interessante de articulação, tem acho que 12 ou 14 fóruns microrregionais, uma secretaria executiva formada, e como marca mais recente, tem conseguido incidir em construção de orçamento para a economia solidária. Hoje, as reuniões dos fóruns de economia solidária são orçamentários dentro do orçamento estadual, graças à mobilização que o pessoal faz de participação em audiências públicas de orçamento do Poder Legislativo e conseguiram se inserir nos PPAs estaduais. E conseguiram também um recurso de R$800 mil, se eu não me engano, por essa mobilização para feiras microrregionais, construção de marcas e tal, de economia solidária. Então, é uma característica interessante em Minas Gerais. Santa Catarina tem uma característica interessante, que é o Fórum Estadual de Santa Catarina. O fórum, que não tem personalidade jurídica, enviou um projeto para o SEBRAE, naquele edital do Comércio Justo, enquanto fórum, e colocou como elemento para o avanço do comércio justo e solidário do Estado, o quê? O funcionamento e organização dos atores em torno do Fórum Estadual de Economia Solidária. Então, eles têm R$250 mil para o fórum se organizar no estado de Santa Catarina. Então, isso é algo muito rico. Outro caso interessante é o do Maranhão. Maranhão, para mim, também é muito caro. O pessoal do fórum conseguiu, incidindo nos debates, no legislativo e no executivo, conseguiram conseguir recursos do BNB, que é um banco do Nordeste, recursos para o fórum, e o fórum se tornou o espaço de acreditação para repasse de créditos para empreendimentos de economia solidária, finanças solidárias, ou seja, o fórum se tornou o elemento que aprova empreendimentos, ou seja, aprova que esses empreendimentos são empreendimentos de economia solidária para recebimento de créditos direto na ponta, que é uma das questões que o SIC colocou, que é a dificuldade de recursos chegar para o empreendimento. E o fórum ganhar esse papel de ser o intermediador, porque ele é o ator político legítimo, que tem os próprios empreendimentos, entidades envolvidas. Outro caso que é muito rico é o do Mato Grosso do Sul, em que o fórum estadual é a central de comercialização da economia solidária do Estado. Então, é muito interessante que, na verdade, você tem um empreendimento autogestionário, que é a central de comercialização, e esse empreendimento é o fórum. Isso é uma coisa muito rica em termos de experiência, que enquanto o pessoal está debatendo a autogestão dos empreendimentos, dos seus produtos, do fluxo de caixas, eles também estão discutindo a inserção política, a atuação nas políticas públicas, a construção dos processos de formação e tudo mais. Então, esse é um caso também interessante. Outro caso, um exemplo bom, é o do Rio de Janeiro, mais recente, é um fórum muito brigão, né, tem essa característica de ser fórum brigão, é o Fórum de Cooperativismo Popular, que já vem de uma longa história, e eles tiveram uma conquista recente que é também paradigmática, né, quando eles conseguiram aprovar um projeto de lei, aprovaram uma lei estadual para a economia solidária com fundo orçamentário, que é uma coisa não simples de se fazer, à revelia de todo o poder executivo estadual, chegando ao ponto de que, quando foi aprovada a lei, o governador vetou a lei. E o pessoal se organizou, se mobilizou, foi para o Legislativo, conseguiu assinatura de todas as lideranças, de todos os partidos. Isso é algo difícil de conceber, eles conseguiram por mobilização, e com isso não havia mais condições políticas do governador, por uma segunda vez, vetar, e ele foi obrigado a engolir e aprovar a Lei de Economia Solidária, com construção de um conselho e fundo. Outros exemplos interessantes são do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem uma história muito antiga de organização dos trabalhadores de maneira autogestionária, e eles têm uma característica que é a força dos fóruns regionais. E eu acho que isso serviria também de exemplo, talvez, para a região sudeste, onde há uma proximidade física entre as cidades, que permitiria um interior forte, um interior organizado. E eu acho que vale a pena olhar para a experiência do Rio Grande do Sul, que tem fóruns microrregionais com uma diversidade de atores e com diferença muito grande entre cada fórum microrregional, com características diferentes.
Outra característica interessante é no Rio Grande do Norte, né, que está articulado com grandes redes de empreendimentos, como a Rede Chique-Chique, a Rede Abelha, e são elas que estão puxando, de um jeito ou de outro, a organização do Fórum Potiguar no Rio Grande do Norte. Pernambuco e Espírito Santo também são exemplos interessantes. O Espírito Santo foi o primeiro conselho de economia solidária conquistado, e o Pernambuco também tem um conselho que é deliberativo com fundo. Então, eu queria só dar essa pincelada para a gente perceber a diversidade de coisas que a gente tem acontecendo. Vocês perceberam, por exemplo, que eu não citei o Norte. Por essa história que a gente tem de DRTs criando fóruns, os fóruns do Norte eles têm uma dificuldade muito grande ainda de construção de autonomia. Mas também tem experiências ricas lá acontecendo. Mas os fóruns, muitas vezes, passam à margem disso, né? Bem, dando essa pincelada geral, para a gente poder sentir o que está acontecendo, eu queria falar de uma questão mais geral com relação à conjuntura que a gente está vivendo, e aí é uma leitura. E vocês sabem que leitura sempre é alvo de disputa. Então, se eu estou fazendo uma leitura, ela é uma leitura sempre parcial do que a gente tem sentido, não só eu, como o conjunto da coordenação executiva, e na coordenação executiva tem a participação aí da rede de incubadoras, então ela não é uma leitura minoritária, ela é uma leitura importante, porque ela tem um significado político. E eu queria trazer isso para poder contribuir com a reflexão que vocês vão estar fazendo sobre o projeto político da rede e desse vai e vem das incubadoras com a rede, porque é importante vocês entenderem onde nós estamos e para onde estamos caminhando, quais são os horizontes que a gente tem pela frente. Então, um elemento importante foi a 4ª Plenária Nacional de Economia Solidária, que aconteceu em março de 2008, que teve uma característica em que se explicitou processos, e isso é de uma importância muito grande para nós, e trouxe uma opção que ainda não tem resultado visível, mas que já está começando a se construir. Então é importante a gente perceber que houve uma bifurcação que aconteceu nessa 4ª plenária. E ela tem um significado que daqui a 1, 2, 3 anos ela vai estar se mostrando de maneira cada vez mais forte, né? Essa 4ª plenária, a motivação dela ocorrer foi o processo que ocorreria eleitoral, né, para o segundo governo Lula, né, antes do final do primeiro governo Lula, em que se questionava a relação entre o fórum no seu nível nacional e as pautas locais. Havia sempre uma sensação do fórum, em nível nacional, ser uma correia de transmissão de demandas que vinham do poder público, especialmente da Senais, que é nosso principal parceiro dentro do governo federal, e essas demandas sempre iam de cima para baixo como correia de transmissão para os fóruns. E foi nesse processo de busca de autonomia que se veio a motivação da construção da 4ª plenária, principalmente quando se terminou a primeira Conferência Nacional, em que houve um processo muito chato, em que se afirmou como horizonte que a economia solidária não deveria sair, como lugar institucional, não deveria sair de uma Secretaria Nacional dentro de um Ministério do Trabalho e Emprego. E isso foi um processo muito duro para muitos fóruns estaduais, porque a sensação dos fóruns estaduais era de que a grande bandeira era puxar para cima, era ter como horizonte a construção de um espaço, seja uma secretaria especial, seja um ministério, próprios da economia solidária. Um caminho, por exemplo, que foi tomado pela Aquicultura e Pesca, né, que começou com uma secretaria especial e hoje está se tornando um ministério. Ao a gente afirmar numa conferência, que é para apontar horizontes, que a economia solidária tem que ficar onde está, isso trouxe um desconforto muito grande, uma sensação de falta de autonomia e capacidade propositiva do próprio fórum de estar se pautando. Então, esse foi um elemento de desconforto que desencadeou um processo de 2 anos, de 2006 até 2008, que foi a construção da 4ª plenária. E esse processo ele começou com os encontros de reestruturação. Eram encontros regionais de reestruturação em que faziam-se algumas perguntas centrais. E isso trouxe uma característica que foi o processo de 2 anos do fórum foi um processo de botar as vísceras para fora. E isso foi muito criticado, porque você expor as vísceras para chegar numa 4ª plenária em que o que está sendo colocado em jogo é a própria identidade da economia solidária, ou seja, um olhar para dentro, foi criticado como sendo um erro político, porque o importante, na verdade, era ir para fora já com um projeto político construído. E nessa plenária, a 4ª plenária, ela deveria ser um grande momento de demonstração de qual é o projeto político da economia solidária. E a opção não foi essa. A opção foi: precisamos arrumar a casa, precisamos entender quem somos e, para isso, precisamos explicitar tudo. E esse processo foi um processo arriscado, muito arriscado. Todo mundo aqui tem experiência de assembleias, tem experiência de processos de construção política. E, no geral, assembleias você faz
costuras entre os grandes atores, e, no geral, a assembleia final ela vira quase que uma celebração ou um quebra-pau entre dois grupos que não conseguiram suficientemente se acertar, mas as coisas se dão muito mais nos corredores do que realmente no debate da plenária. E a opção da construção da quarta plenária foi uma metodologia autogestionária, em que não estavam dados os resultados que poderiam sair da própria quarta plenária. Então, foi uma coisa de risco que teve os seus prós e contras. O principal pró é que houve uma sensação de participação do começo ao fim dessa construção. Uma sensação de contra foi que, no momento da quarta plenária, grupos organizados, principalmente com relação partidária, ou de tendência partidária, ou sindical, chegaram apenas na quarta plenária, não participaram do processo e queriam fizeram um processo muito grande de pressão em cima da coordenação executiva, querendo fazer alguma negociação de bastidores e ameaçando de que, se a gente não entrasse na negociação, eles explodiriam a plenária, o que fizeram no final. Então, eles passaram o tempo inteiro ameaçando de que explodiriam a plenária se a gente não chegasse a um acordo de cúpula e manejasse o resultado da plenária. E nós dissemos que isso seria uma traição a um processo de 2 anos e de que eles, então, argumentassem nos grupos, no processo autogestionário, e, na argumentação, levassem isso para o processo de construção até o final. E isso trouxe a uma intensificação do tensionamento e chegou a um ponto drástico na quarta plenária, mas que foi muito rico também. Eu faço essa avaliação porque também explicitou o que a gente tem como essas ameaças que estavam sendo colocadas pelo SIG de buscas de aparelhamento do próprio fórum, por ser hoje, gente, o fórum, por mais que se queira diminuí-lo, ele é hoje o espaço de convergência da economia solidária e de uma capilarização incrível. Só para vocês terem uma noção, nós temos hoje pelo menos 3 mil empreendimentos de economia solidária envolvidos nos fóruns de economia solidária, mais de 130 fóruns no Brasil, e por volta de 100 governos estaduais e municipais, e por volta de 500 a 600 entidades de assessoria locais, regionais e nacionais. Então, ele tem uma característica de um espaço que pode ser utilizado para aparelhamento. Então, a quarta plenária teve uma característica muito importante, que é importante vocês terem essa clareza. E decisões importantes de um amadurecimento muito grande da plenária foram tomadas. E uma dessas decisões foi o seguinte: o fórum se tornando, ou se identificando de maneira mais clara como instrumento do movimento de economia solidária, ele não perde a sua importância como porta de entrada ao movimento de economia solidária. Os fóruns estaduais, locais, continuam com a sua dimensão de serem porta de entrada de pessoas interessadas, apaixonadas em economia solidária. Como que elas podem entrar e se aproximar da economia solidária? Os fóruns têm servido a isso. E outros espaços já existem também para isso, como os espaços representativos de empreendimentos, como Unisol, Unicafes, que também estão tendo esse caráter de porta de entrada. Isso está sendo muito rico também. Então, um elemento importante foi esse: se manteve essa característica do fórum e as cadeiras cativas das entidades nacionais caíram por terra. Isso que se colocou, nós tínhamos 16 entidades nacionais que tinham cadeira cativa no fórum, como representação. Elas não têm mais. São os fóruns estaduais que definem quais são as entidades nacionais do fórum. Isso tem uma característica, tem uma importância muito grande. Os fóruns, hoje, são o espaço em que vai se validar se uma determinada entidade tem compromisso realmente com a construção da economia solidária. Então, os fóruns estaduais, pelo menos 7, têm que validar. Inclusive, vocês sabem que a rede de incubadoras, para vocês saberem disso, né, numa certa fragilidade, quase não conseguiu 7 fóruns estaduais referendando que havia compromisso da incubadora no seu estado na sua participação. Foi, assim, muito difícil o processo de articulação, principalmente tinha a Ana do B, Bené, Ana Mercedes, que estavam num processo muito forte de estar negociando com os fóruns. Em alguns casos, acho que o Mato Grosso do Sul, chegando ao ponto do fórum referendar, mas com a condição de que a incubadora agora realmente se comprometesse com a participação, que eles estavam dando um voto de confiança e não uma comprovação de participação passada. Então, essa característica é importante, que a gente está chamando isso de toda a força às bases, ou seja, um momento paradigmático de que os fóruns estaduais e fóruns municipais cada vez mais estão construindo a pauta da economia solidária. E isso teve reflexos já. Na nossa 8ª reunião da Coordenação Nacional, em dezembro, o que nós construímos foi um plano de ação do fórum de 3 anos, 2009 e 2011, em que a gente coloca 6 eixos de ação. E isso foi construído a partir dos fóruns. Gente, isso parece pouco, mas isso é único, porque é a primeira vez que nós estamos construindo uma pauta frágil, própria nossa, que a gente vai ter que cuidar com muito carinho e amor, porque essa pauta é que está agora nos permitindo uma aproximação também com outros movimentos sociais, enquanto fórum.
Então, eu queria dar um pouco dessa panorâmica do que a gente está, do significado da quarta plenária, para a gente poder entender para onde a gente está caminhando. Esse processo de capilarização dos fóruns, a importância dos fóruns microrregionais e estaduais, o fortalecimento da questão do aspecto econômico, isso foi muito fortalecido nessa quarta plenária, e a importância da gente estar avançando numa construção de pauta própria. A sensação que a gente tem hoje com a quarta plenária, por mais sofrido que tenha sido, nós não precisamos discutir o que é um empreendimento de economia solidária. Nós sabemos. Nós não precisamos discutir mais o que é um fórum estadual. Nós sabemos. Agora nós podemos avançar com uma pauta positiva, afirmativa. Então esse é o momento da gente botar o olho na rua, o bloco na rua e dialogar com a sociedade e com outros movimentos sociais. Essa é a marca um pouco que o fórum está carregando daqui para frente. Um elemento que eu queria colocar é da importância da rede de incubadoras. Vocês têm realmente a característica de arrogância, claro, isso é dado já, a gente conhece. Por outro lado, tem uma característica muito positiva das incubadoras, no geral, que é um certo olhar, que traz problemas, que é um olhar de princípios, mas que também é bom esse olhar de princípios, que é um olhar questionador, e eu sinto que é uma importância muito grande que a gente tem hoje, não só para o movimento de economia solidária, mas para outros movimentos, que é um olhar arejado, que a gente está precisando de um olhar arejado, para a própria forma de se fazer política. O embate que nós tivemos na quarta plenária nacional foi sobre o modelo de se fazer política, entre um modelo que a gente chama de centralismo democrático, em que aquele que você tem as teses, entre aspas, que já vêm com seus blocos bem definidos e que vão ser defendidos ali em negociações de cadeiras, e uma forma de fazer política que a gente chama de forma de fazer política autogestionária, em que o próprio espaço de diálogo e deliberação é um espaço de construção de novas propostas, em que seja possível a emergência de propostas que não vinham dos vários grupos, mas que emergem num processo autogestionário de construção. Agora, isso está por dar, porque a gente sabe também que você botar excessivamente esse caráter autogestionário, você perde a importância do caráter de representação, porque você tem que representar algo, e você pode abrir espaço para os iluminados, que são aqueles que simplesmente aparecem lá, dizem o que pensam e mudam toda a plenária. Então, o balanço que a gente tem que ter hoje, entre uma verticalidade necessária, porque ela garante a legitimidade da representação, mas, ao mesmo tempo, um arejamento que permita que os espaços de debate não sejam espaços apenas de disputa de grupos, mas sejam espaços de construção coletiva. Sabe aquela sensação de grupo, de equipe, que a gente sente na base? Que a gente consiga ter essa sensação de grupo e de equipe em processo de decisão política, ou seja, um processo autogestionário de se fazer política. E nós temos a faca e o queijo na mão, que é uma característica que liga, por exemplo, os movimentos da economia solidária e o movimento da agroecologia. A economia solidária ela se diferencia de outros movimentos por uma série de questões. Uma delas é que ela é baseada nas práticas econômicas reais que estão acontecendo no território, no meio de toda a contradição, de toda a dificuldade que existe lá. O grande desafio que nós temos enquanto movimento é como que a gente consegue colar essas práticas reais a uma expressão política mais organizada. Esse é o grande desafio. E esse é o grande pagar para ver que outros movimentos estão fazendo a olhar para a economia solidária. Vocês são só um monte de experiência bonitinha? Ou essas experiências elas significam expressões de resistência e construções de alternativas para uma outra sociedade? Como fazer uma vinculação a partir das práticas que se tornem expressões políticas? E isso é uma coisa que a gente tem que lutar na nossa forma de fazer política internamente na economia solidária, na forma de se organizar em fóruns, na forma de trabalhar e também no nosso diálogo com a sociedade e no diálogo com outros movimentos sociais. Se a gente percebe a crise que se deu, a crise financeira, a resposta dos movimentos sociais ela foi uma resposta em muitos momentos muito parecida com os empresários. Se vocês perceberem a pauta dos movimentos sociais que foi dada no nível macro, ela foi parecida com a classe empresarial, que era garantir a nossa indústria, garantir os empregos. Claro que a classe empresarial queria demitir também. Aí tem um grande conflito. Mas a gente percebe os setores avançados do empresariado brasileiro que se casava com a perspectiva de manutenção dos empregos para manter a indústria brasileira. Mas pouco ou nada se falou da economia solidária como uma alternativa, ou uma das possíveis alternativas, de modificação do próprio modo de desenvolvimento, do próprio modelo de desenvolvimento, do próprio motor de desenvolvimento.
E eu sinto que a economia solidária tem esse trabalho pela frente e me parece que as incubadoras podem ter um grande papel nesse sentido. Porque o debate sobre os novos movimentos sociais ou os novíssimos movimentos sociais pode se trazer sobre um debate de novas metodologias e formas de se fazer política. Por que não nós basearmos uma reunião de um fórum numa feira de práticas de autogestão, em que cada um conte como exercita a sua autogestão, e a partir daí se construir as linhas políticas do movimento. Ou da forma como está se dando a inserção no mercado, o grande debate por dentro e por fora, que é um debate que não é um debate de princípios, é um debate do dia a dia. Como é que eu vou fazer o debate com o Pão de Açúcar, com o Walmart, e como é que eu vou conseguir, ao mesmo tempo, fortalecer centrais de comercialização, um circuito de compra-venda, de cadeias produtivas solidárias, que é o por fora. Como é que a gente consegue balancear essas duas coisas? Mas a partir das práticas de comercialização. E isso vale a pena a gente olhar o movimento, por exemplo, de agroecologia, que tem colocado como estratégia da forma de se construir a sua política, eles têm partido das práticas de produção agroecológica e, a partir dali, têm construído a sua forma de fazer política e de construir suas cartas políticas. E isso é o momento que nós temos. O grande risco que nós vemos no fórum é a gente ter fóruns que se encontram apenas como alvo de disputa, ou seja, que se reúne apenas para tirar representantes para grandes eventos. Apenas para tirar representantes de comitês gestores e coisas do gênero. Nós temos que ir para além da indicação de representação. Nós precisamos ir para os debates de fundo a partir das práticas, e aí nós podemos inovar. E esse é um grande desafio para todos nós. Bem, para terminar, eu estava querendo colocar das bandeiras prioritárias que o SIG colocou, o que eu vejo como pontes com as incubadoras, ou seja, das nossas bandeiras prioritárias, como que as incubadoras podem estar contribuindo com o seu trabalho, né? Naqueles eixos, viu, SIG, que você colocou de um projeto político, você não colocou um elemento, mas depois você colocou nos resultados que vocês alcançam. O elemento interno à universidade. Quer queira, quer não, eu acho que é importante vocês tentarem ver, eu colocaria como quinto eixo, acho que tinha 4, botar como quinto eixo, que as incubadoras possam se ver como um movimento dentro da universidade, para a transformação da própria universidade, no seu processo formativo, nas lutas, por exemplo, de extensão. Vocês têm feito isso na prática, mas é legal explicitar isso na carta política de vocês, se verem como um movimento para dentro da universidade. Porque o elemento de transformação junto aos alunos que trabalham é fundamental, é fortíssimo. Às vezes vocês desvalorizam isso, não sei se valorizam ou desvalorizam, mas isso aí é muito importante, você ter novos profissionais tecnicamente capacitados, mas com uma visão social aprofundada e política aprofundada, é fundamental. E as incubadoras jogam um papel político importante aí. E isso está rodando com alguma das bandeiras prioritárias que nós temos, que é o de formação. Na formação, eu acredito que as incubadoras podem estar se colocando. E eu queria dizer para vocês que a nossa principal bandeira no campo de formação é a constituição de uma rede nacional de formadores em economia solidária. E eu acho que rede de TCPs pode estar sendo um dos motores para a construção de uma rede de formadores no Brasil. Ou seja, fomentando a criação de GTs de formação nos fóruns estaduais e locais, vocês conseguem começar a construir uma organicidade dos formadores que vão ir para além do governo atual e, principalmente, vocês serão guardião da integração das políticas. Nós temos a política do centro de formação, nós temos as políticas do Plansec de economia solidária, nós temos as bases de serviço da SDT, nós temos os NEATs da Senais, nós temos essas várias políticas, cada uma está com o seu selo. É a sociedade civil organizada que vai poder chegar e garantir a integração dessas políticas, porque, no geral, as políticas só querem botar seu selo. Mas é a gente que vai dizer, porcaria nenhuma, isso aqui tem que se integrar num projeto político mais amplo, senão vai virar balcão. Então, eu acho que é interessante trabalhar essa bandeira, e nós temos pouco tempo para isso. Uma rede de formadores é importante estar consolidada como um ator político, e quem sabe um dia se incorporar à coordenação nacional como uma das entidades nacionais. Então, eu acho que é legal ter esse horizonte, eu acho que a rede de incubadoras jogaria um papel forte aí nesse campo. No campo da formação, você já tem contribuído na parte também de metodologias e incubação de incubadoras. Eu acho que esse termo de incubação de incubadoras é um termo importante de vocês pensarem, incubadoras públicas, né? Proposição de políticas públicas. Esse é outro eixo que eu colocaria no projeto político. Como que vocês podem realmente se consolidar como incubadores de incubadoras que têm um caráter mais de política pública, mais amplo público, né? O campo de produção, comercialização e consumo solidários é outro campo interessante. O debate de redes e cadeias. É importante vocês saberem que a nossa proposta política como bandeira para a produção, comercialização e consumo solidários foi de que a estratégia é a organização em redes e cadeias de economia solidária. Isso saiu como estratégia, e a concepção
é de que essas redes é que devem ser os motores de um outro desenvolvimento. Eu costumo brincar que é um desenvolvimento que não é o desenvolvimento do cachorrinho de madame. O atual modelo de desenvolvimento é o do cachorrinho de madame. É aquele que chega, traz a Ford e deixa um monte de caca na calçada, que é alcoolismo, violência doméstica, desemprego, destruição de relações sociais, comunitárias, em comunidades e tal. E aí depois os próprios impostos que essas empresas tanto dizem que pagam, que na verdade são bem poucos, porque elas têm aqueles incentivos, né? Mas enfim, esses impostos retornam para o governo ter o gari que vai limpando a caca, né? Programa de ciência social, psicologia, melhorar, vai tentando resolver um pouco a situação que esse modelo de desenvolvimento vai trazendo. E as redes e cadeias a gente percebe como um desenvolvimento que não deixa cacas, ou seja, que tem uma visão mais sistêmica. Eu sinto que as incubadoras podem ter um papel interessante no fomento às redes e cadeias econômicas. E isso tem um desafio, que é o desafio da setorialidade. E, internamente nas incubadoras, vocês conquistarem as áreas econômicas, não só a economia, mas, por exemplo, engenharias e outros departamentos desse gênero, para vocês conseguirem estar trabalhando os nossos indicadores de sustentabilidade. Isso é uma coisa que a universidade pode contribuir e muito, para a gente poder fugir da armadilha Sebrae, para fugir da armadilha empreendedorismo, para fugir da armadilha plano de negócios. A gente debate a autogestão, mas na hora que o pessoal fala, vamos ver para a gente poder ir para a rua, aí o pessoal da universidade fica meio perdido e acaba pegando a cartilinha lá do Sebrae. Então, assim, como é que a gente pode avançar nesse campo? Eu acho que esse é um desafio muito grande interno. Nas finanças, eu acho que você já tem dado contribuições. Tem um elemento nas finanças que eu acho que era bom afirmar, porque é uma afirmação política que a gente está tendo que ter e estamos enfrentando desafios, que é do PRONADES, Programa Nacional de Desenvolvimento da Economia Solidária, que é como se fosse uma imagem, uma vertente do PRONAF, mas para a economia solidária. Nós precisamos de uma política que vá para a ponta, que vá para os empreendimentos. As políticas que nós temos vai para as entidades meio, tem ido muito pouco para a ponta. E o PRONADES é a ideia de um fundo de financiamento de capital de giro, de investimento para o empreendimento. Então, essa é uma das bandeiras centrais que a gente tem, que é muito forte, mas a gente tem tido um problema político, que existem entidades que não querem que isso avance. Então, é importante a gente ter isso. Talvez incubadoras possam estar contribuindo. E o que a gente tem colocado, porque o pessoal chega e afirma o seguinte, que o problema do PRONADES é que eles não têm a DAP da economia solidária. Vocês sabem o que é DAP no PRONAF? No PRONAF tem a DAP, que é aquela declaração de aptidão ao PRONAF, que é dada por quem? Pelos sindicatos rurais, pelas EMATERs, pelas EMBRAPAS. A gente tem que lutar, que nós já sabemos qual é a DAP da economia solidária. A DAP da economia solidária, ou seja, quem declara a aptidão do empreendimento, que confirma que ele é um empreendimento, é o próprio movimento. São os fóruns microrregionais estaduais de economia solidária. Nós temos que ver os fóruns como sendo os agentes que convergem os vários atores e que são quem legitima quem é o empreendimento e quem não é o empreendimento, pela própria identificação do movimento. Isso não é uma novidade, gente. As colegiadas territoriais, a política de colegiadas territoriais da SDT, do MDA, é uma política que pega os colegiados como sendo a convergência dos atores e os colegiados é que definem o que fazem com os R$400 mil que recebem todo ano de política da SDT. Nós temos que pensar uma política pública descentralizada, que tem os fóruns como agentes de desenvolvimento local. Eu estou brincando com essa palavra, porque nós estamos com o edital aberto do Brasil Local. Agente de desenvolvimento local não é a pessoa isolada na ponta, é a comunidade organizada, que consegue pautar politicamente. Os agentes de desenvolvimento local são os espaços que estão construindo um plano de desenvolvimento. E esse plano só pode ser construído pelo conjunto de atores. E, nesse sentido, os fóruns são chave, como elementos centrais para a construção de uma política. Então, no caso que não é só finanças, mas é um caso mais amplo, o PRONADES joga esse papel da construção de uma pauta. Acabou meu tempo. No marco legal, para poder encerrar, nós temos 4 níveis. Pouca gente sabe disso. Eu acho que as pessoas têm que refletir um pouco mais sobre o marco legal. E eu acho que as incubadoras... Tá muito confuso? Tá, depois a gente vai para o debate. No marco legal, a gente às vezes esquece que existem 4 dimensões. E eu sinto que a primeira e a segunda dimensões que eu vou falar aqui, as incubadoras poderiam contribuir muito no debate. Eu costumo brincar que a dimensão é do inconsciente para o consciente. As primeiras 2 são mais do nível do inconsciente, mas tem um papel importante, como as universidades gostam de discutir sexo dos anjos, eles podem trabalhar sobre esse aspecto do inconsciente e contribuir. Então, essas 2 primeiras, a primeira é a dimensão de direitos do marco legal. E vale a pena a gente olhar, por exemplo, o movimento de segurança e soberania alimentar, em que eles estão lutando pelo direito à alimentação
por uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Nos direitos, no caso da economia solidária, nós temos que lutar para conseguir fazer o que o Equador fez, que é a gente botar na Constituição brasileira o direito ao trabalho associado, que não existe, o direito à propriedade coletiva, que é que Catende está sofrendo de maneira explícita, e o reconhecimento da economia solidária como um outro setor da economia que não é o setor da economia informal, que dá um diferencial. Então, esse elemento a gente trabalhou muito pouco, e esse vai ser o grande pulo do gato, porque quando nós entrarmos com esse debate de direitos, nós vamos conseguir convergir num diálogo com outros movimentos sociais, porque esse direito é compartilhado com outros movimentos. Assim como nós estamos juntos no debate da questão da alimentação escolar, dos 30%, eles vão estar vindo junto com a gente no debate desse do direito do trabalho associado à propriedade coletiva. Nossa Senhora. Tem o segundo grau de inconsciente, ainda no nível do inconsciente, mas é o inconsciente já da burocracia, que aí já é consciente da burocracia, mas inconsciente para a ponta, é o que a gente chama de organização da política. E isso é o que está sendo debate que está sendo feito agora pelos fóruns, que é uma lei que organiza a política de economia solidária, que é todo o esquema de ter conselhos, fazer o esquema de ter a relação entre os entes federativos, são elementos que dão combustível para que um gestor público possa fazer programas de economia solidária. Ele precisa de uma organização da política. Esse é o segundo nível, e é o nível que está em voga agora. Esse é um processo que nós estamos em debate agora. E isso vai tentar se dar numa proposta de projeto de lei que a gente tente aprovar por projeto de lei de iniciativa popular, aproveitando a campanha da Fraternidade de 2010, tentar 1,5 milhão de assinaturas por uma lei da economia solidária. Então é importante vocês estarem nesse debate, que é o segundo nível. Um terceiro nível, que já é no nível que a gente fala do consciente, e é o que dá uma grande angústia, porque confunde com os outros dois muitas vezes, o terceiro nível é o que a gente chama de formalização. Essa é uma grande demanda que a gente tem do movimento de economia solidária, é o seu reconhecimento enquanto empreendimento formal. E esse debate é muito delicado, porque a opção política que nós fizemos até agora foi nos casarmos com o movimento de cooperativas. E isso tem dado embate com a OCB, porque a OCB está propondo para nós largar a mão do debate de cooperativas e a gente assumir a criação de uma pessoa jurídica própria, empreendimento de economia solidária, mas que saia do sistema cooperativo e deixe a grana do Sescop, os seus 7, 10 milhões por ano, para a OCB. Então, esse é um processo de disputa concreta que nós temos tido na arena nacional. E já está no nível do consciente. E isso está trazendo, e aí a contribuição que eu vejo das incubadoras, o debate sobre vale a pena montar uma cooperativa para um empreendimento pequeno? Hoje, com a atual legislação, já se sabe que não. Mas é legal tentar começar a avançar na sistematização de possibilidades alternativas, como nas associações buscar o processo das notas avulsas e nas microempresas conseguir construir cartas sociais, contratos sociais autogestionários. Nós já temos alguns modelos em que o contrato social de uma microempresa garanta que nenhum trabalhador será contratado, ou que todo trabalhador será um sócio dessa microempresa. É necessário pensar nesse tipo de coisa, e eu acho que as incubadoras podem avançar nisso. O quarto e último nível, que também está no nível do consciente, é o que a gente chama de fomento. Então, vocês percebem que Marco Legal pega esses 4 níveis. O quarto nível é o mais visível, é chegar crédito, é chegar formação, assistência técnica, vantagens tributárias para o empreendimento de economia solidária. Bem, eu queria trazer esses elementos para poder mostrar um pouco as pontes que são possíveis e as contribuições que as incubadoras podem fazer. Eu queria deixar aqui claro que a posição política que a rede de TCPs tem feito dentro do movimento de economia solidária em nível nacional tem sido de vital importância para conseguirmos garantir a possibilidade de construir um movimento social diferente, pautado numa política da autogestão, pautado numa política diferenciada, que parta de uma maneira diferente da gente poder pensar o próprio modelo de desenvolvimento ou modelos de desenvolvimento que a gente quer, em rede, de maneira autogestionária, coletiva e solidária. Obrigado, gente. Muito obrigada, Daniel. Eu tentei ser dura, mas não adiantou. Tem vários xingamentos aqui. Nossa, uma abordagem muito ampla, né, essa que o Daniel trouxe para a gente. E eu destaco uma coisa que para mim é bastante importante, que é esse desafio e mesmo a responsabilidade que a gente tem de buscar outras formas de articulação política, de troca de experiências, sobretudo com outros movimentos que compartilham de ideais com a gente, compartilham metodologias. E para além disso, por outro lado, né, como os processos decisórios
que a gente realiza, nos quais a gente se envolve, são pedagógicos também, né? Eles precisam ser construídos também. E isso se relaciona profundamente com o que o Daniel falou do processo autogestionário de fazer política. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente tem que pensar bastante daqui para frente. São 10h53, a gente tem a perspectiva de teto máximo de meio-dia, então a gente tem aproximadamente 1 hora de debate. A nossa proposta é que as questões sejam colocadas em bloco de 4 ou 5 questões, e que cada uma das intervenções tenha em torno de 2 minutos. Quem quiser fazer perguntas, por favor, se manifeste. Você pode vir no microfone? Tá, eu queria fazer uma pergunta aí para o Daniel, uma reflexão para. Eu vou orientar o pessoal quando tiver o tempo de 2 minutos atingido, tá bom? Não, é rapidinho, só para tirar pegar a opinião de vocês mesmo e do Daniel quanto a essa questão de legislação. Meu nome é Jacob, eu sou da Unesp de Franca, da incubadora lá de Franca. E eu queria entender assim, a opinião do Daniel, de vocês, do Sigui também, sobre essa questão de legislação, aí, de microempresas, de tributação tal, e essa relação com as cooperativas. Será que essa mudança não enfraquece, de certo modo, a luta para a mudança da legislação tributária mesmo, de encargos, para a cooperativa, que hoje a gente sabe que é muito injusto e desigual, com programas de simples e super simples, que inclusive a gente estava discutindo ontem um pouquinho na oficina. É uma vantagem entrar nessa de microempresa e de super simples, ou isso enfraquece, de algum modo, a nossa luta por mudar a legislação com relação às cooperativas e a tributação? É isso aí. Mais perguntas? Mais outras perguntas? Você quer responder? Acho que ela... Minha outra pergunta, de uma conversa que eu tive até com o Felipe e com o professor Carlos, na luta da legislação também, para a ligação, né, melhorar as condições dentro das cooperativas, na questão legal, se as empresas vão se aproveitar disso também, né? Se vão querer dar um jeitinho para conseguir pagar menos impostos, como elas já fazem também hoje, assim, né? Pagar menos encargos. Então, é uma faca, né, que corta para os dois lados. É tomar um cuidado, né? Porque a criação da cooperativa foi para legalizar o trabalho no campo, e isso já deu brecha